Palavra do Senhor tudo vai ser sobre o nome de Jesus na oração. Hoje é o tema. E o primeiro versículo que eu quero ler hoje é em João, capítulo 16, versículo 23, para início, que diz assim: E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirem ao Pai, Ele o conceda a vós em meu nome. 24. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa felicidade seja completa. Senhor, nesta noite, Pai, diante da sua presença estamos novamente para te buscar, te engrandecer e te louvar. E é no nome de Jesus, Pai, que estamos reunidos aqui nesta noite para aprender da sua palavra, para entender, ó Deus, o que o Senhor quer e requer de nossa pessoa. Porque nesta noite, ó Deus, o Senhor possa assim abrir o nosso entendimento, para que possamos aprender da sua palavra e entender, ó Deus, mistérios escondidos da sua parte. Meu Deus, isso eu te peço e te glorifico no nome de Jesus. Amém. Amém? Acabamos de ler uma passagem quando Jesus ele começa a falar para o seu discípulo. E quando ele fala assim no versículo 23, bem no começo, ele fala assim, ó: e naquele dia nada me pedirei. Em outra tradução vai estar escrito que nada perguntará a eles. Nada pedireis. Naquele dia nada me pedireis. Ele está dizendo naquele momento que esta palavra não serve somente para o discípulo daquela época. Serve para nós, hoje também, que estamos aqui. Naquele dia, nada me perguntará. Naquele dia você não precisa me perguntar nada, porque eu vou te dar. Jesus ainda não tinha sido crucificado, Jesus ainda não tinha sido morto. Eles ainda não sabiam e não conheciam o poder total do nome de Jesus. Por enquanto eles não conheciam. Então quando Jesus ele fala naquele dia, ele está dizendo, vai chegar um dia que vocês vão usar o meu nome. Eu não vou estar presente, mas vocês vão usar o meu nome. Será o meu poder em forma de um nome. E a primeira vez que é usado o nome de Jesus é pelos apóstolos. Eu quero ler em Atos capítulo 3, versículos 6 e 7, uma passagem muito conhecida para começarmos a entender. Quando começou a usar este nome, depois que ele morre, depois que ele volta para os céus e começa de lá a interceder a nosso favor. Atos capítulo 3, versículos 6 e 7. Aleluia. Vamos começar a entender que Jesus é anunciado primeiramente pelos apóstolos. Que diz assim: então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-a a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelo do homem ficaram firmes. Aqui vemos uma passagem muito importante, interessante, quando Pedro e João, depois de serem cheios do Espírito Santo e viver na prática da oração, de buscar a Deus, ele estava indo novamente ao templo, no objetivo de orar ao Senhor, no objetivo de buscar a Deus, de falar com Deus. E quando ele vai chegando até o templo, a Bíblia fala que tinha um homem que era posto naquele lugar todos os dias para pedir esmola, porque ele era coxo e tinha necessidade.
E ele fazia 40 anos que estava naquela situação. E quando Pedro e João olham para aquele homem, vê a situação que ele estava, a Bíblia diz que ele fala, olha para nós. Depois de ser surpreendido pelo mendigo de pedir uma esmola. Ele olha, ele fala, olha para mim. Olha para mim. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Pedro, ele poderia muito bem voltar à igreja. Ele poderia muito bem voltar aonde que eles estavam e falar para o tesoureiro, ó, me dá um dinheiro aí. Porque a Bíblia fala que as pessoas vinham e colocavam diante dos pés deles, né? Todas as ofertas. Vendiam e colocavam diante dele todo o dinheiro. Então ele poderia muito bem falar para aquele homem, espera, só um minuto. Eu vou pedir para alguém buscar uma esmola para você. Eu tenho de sobra. Lá temos. Eu posso te ajudar. Sua necessidade é dinheiro. Então eu posso te ajudar. Mas a Bíblia fala que Pedro olha para ele e fala, não tenho ouro e nem prata, mas ele tinha. Mas naquele momento ali, ele não queria dar a ele dinheiro. Ele queria que o poder de Deus se manifestasse na vida daquele homem. Aí ele fala firmemente, olha para mim, fita o olho em mim agora, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Naquela mesma hora, aquele homem, ele se levantou, ele pulou e começou a andar. E entra com aqueles homens dentro daquele templo. E começa a louvar, e começa a glorificar a Deus. De uma maneira poderosa. Começa a dar testemunho do poder de Deus. Aí neste momento, Pedro ele tem a oportunidade de falar novamente do poder e do nome do Filho de Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 12 e 16, vamos ver essas verdades. Que diz assim, ó. Ao perceber isto, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, por que vós admirado a respeito disso? Por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós entregaste para serem mortos, e diante de Pilatos o registraste, quando este havia decidido soltá-lo. 14. Todavia, vós negaste publicamente o santo e justo, e pediste que um assassino fosse libertado. 15. Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunha deste fato. O 16. Pela fé, o nome de Jesus, pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem o conheceis. Assim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Aqui Pedro ele tem a oportunidade de esclarecer para aquele povo por que aquele homem estava andando. Aquele homem que não podia andar, agora ele estava saltando, gritando e dando testemunho daquilo que Deus tinha feito por ele através de Pedro e João por causa do nome de Jesus. E eles começaram a dizer ou a pensar que ele estava fazendo por causa deles mesmos. Aí Pedro, cheio do poder, logo esclarece, não. O que vocês estão vendo aconteceu por causa do nome de Jesus, o qual vocês mesmos crucificou. Vocês mesmos mataste. Isso eu faço através do nome de Jesus Cristo. Então os apóstolos, ele começou a usar esse nome. E quando ele fala em João 16, 23, 24, que ele fala que agora, que
ele fala que nada pediste, que vocês iriam pedir, que agora vocês não precisam perguntar nada, que naquele dia vocês perguntariam, e naquele dia não me pedires, ou não me perguntaria, ele está dizendo, hoje, que não devemos perguntar, que nesse dia não deveriam perguntar mais a Deus, mas sim falar no nome dele. Por quê? Porque quando você chega no nome dele, você já não tem poder, apesar que nós não temos poder para nada, né? Somente no nome de Jesus. Então ele está dizendo que era para aquele tempo que os apóstolos fizeram aquilo e para nós hoje. Mas hoje não conseguimos ver e nem perceber totalmente o poder de Deus. Por quê? Porque nós não buscamos, nós não queremos entender o propósito, a vontade e o que vai acontecer com o seu povo ou com a sua própria vida. Se lemos em Daniel capítulo 10, versículo 12, que diz assim, ó, vamos ver sobre buscar, de ter um propósito, de querer conhecer mais das coisas de Deus. E o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Então aqui Daniel, isso serve para nós hoje. Daniel, por ele ter um propósito e ter o interesse de conhecer e entender o que aconteceria com o seu povo no futuro, isso deu a ele a vantagem de o anjo chegar e dizer a ele, Daniel, você é muito valoroso. Você é valoroso. Você é muito querido no céu. Você é muito querido lá no céu. E eu vim por causa disso. Porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração para conhecer e entender aquilo que eu tenho para fazer, você achou graça aos meus olhos. Então hoje nós estamos aqui para compreender, entender e buscar qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. E a entender e a estudar sobre este nome poderoso, que é o nome de Jesus. Que Jesus mesmo, ele mesmo ensina a nós sobre a oração. João capítulo 14, versículo 13. Vamos ler em João capítulo 14, versículo 13, que ele vai falar, ele mesmo nos ensina sobre oração. Que diz assim, ó. E assim, seja o que for que vos pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus estava no cenáculo, passava as suas últimas orientações para o seu discípulo e falou sobre a casa do Pai, a sua segunda vinda, falou da promessa do Espírito Santo. Jesus também, se você começar a ler, você vai ver que Jesus lavou os pés do discípulo e inaugurou a nova aliança no teu sangue. E falou sobre oração. Então ele começa a ensinar sobre oração. E Jesus ele ensina 4 verdades sublimes nesta passagem. No capítulo 14 e versículo 13 de João. Em primeiro lugar, ele fala sobre a abrangência ilimitada da oração. Que diz assim, é tudo o que pedires. Tudo que você pedires. Tudo que você colocar diante de Deus, a Bíblia diz que Ele fará. Quando nós pedimos, apresentamos nossas dificuldades, necessidade, propósito diante de Deus. Ele diz que Ele ouvirá. Ele vai ouvir a nossa oração. Podemos apresentar a Ele qualquer coisa. Porque Ele diz, e tudo quanto pedires, tudo quanto você pedir, eu
irei fazer. A Bíblia diz que ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas e nada lhe é impossível. Nada lhe é impossível. Tudo que pedimos a Deus, em nome de Jesus, ele diz que ele vai fazer. Para quê? Para que o Deus seja glorificado. Pede, mas ser ousado é apresentar aquilo que é impossível na perspectiva humana. Podemos ser ousados e apresentar a Deus aquilo que na perspectiva nossa é impossível. Aquilo que parece ser impossível para nós, nós podemos apresentar a Ele através do nome dEle. Que Ele diz, tudo o que pedires. Ele está sentado no trono. Então Ele está no lugar mais alto, um lugar mais elevado. Ele recebeu o nome mais poderoso de todos. Além dele receber o nome, ele está no trono, ele está à direita de Deus. Ele está lá em cima, ouvindo as nossas orações, nossos pedidos. E ele é poderoso para intervir no curso da história e atender o clamor do seu povo. Então, o curso da história, ele diz que ele pode intervir neste curso. A sua história, talvez desde pequena, foi traçada de uma maneira. Mas quando você vem para Cristo, quando você vem para Ele e se entrega, e Ele te resgata, a sua história pode ser mudada. A sua história pode ser totalmente reescrita pelo poder do nome dEle. Aquilo que você era, que as pessoas achavam que você era aquilo, Ele diz que Ele muda totalmente o trajeto da nossa história. Ele fala, podemos apresentar grandes pedidos a Deus. O que o homem e a ciência não pode fazer, isso ele pode. Então, o que a ciência, quanto mais sofisticada e inteligente tem coisas que ela não pode fazer, mas Jesus pode. Através do nome dEle. Através do nome dEle, Ele se faz presente em nosso meio. E em segundo lugar, a mediação eficaz da oração, que diz lá, em meu nome. Não existe oração forte, nem pessoa forte. Mas a quem media a oração. Então nós não somos fortes, e não é a nossa oração que se torna forte, é por causa da mediação. Jesus, ele é o mediador entre o homem e Deus. Então ele começa a ser intermediador, mediar entre nós e Deus. Nós falamos e Jesus logo intercede. Pela nossa justiça, nós não conseguimos chegar até Deus, porque somos pecadores. A Bíblia diz que em Isaías, o que separa nós de Deus é o pecado. E por causa disso, a Bíblia fala que a mão dele não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para ouvir. Mas por causa do pecado que habita em nós, que constantemente pecamos em pensamento, em palavra, a Bíblia fala que ele não pode nos ouvir. Ele não pode estender a mão. Mas quando vemos que Paulo ele deixou bem claro que fomos feitos justiça de Deus por causa do seu sacrifício. Então, quando eu vou até Deus, no nome dele, pedindo no nome dele, a Bíblia diz que a minha oração é eficaz. Por quê? Porque eu sou feito justiça de Deus, por causa do nome dele. Eu peço a Deus. Aí Jesus fala, eu fiz tudo o que o Senhor queria. Tudo que a lei exigiu, eu consegui fazer. Cumpriu em mim toda a lei. Então aquilo que ele está pedindo, eu endossei. Eu dei a ele um cheque em branco. Ele está assinando. Então é dele. Ele pode pegar, porque eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Não oramos, igual diz, não oramos em nossos méritos,
A oração é atendida pelos méritos de quem media a oração. Quando chegamos a Deus fracos, vemos que Jesus, ele é forte. Quando chegamos a Deus cheio de falha, vemos um Jesus que não teve nenhum pecado. Quando nós chegamos a Deus desta maneira. E diz assim, ó: poderoso é aquele que responde às orações. Poderoso é o mediador das nossas súplicas. Então, toda vez que suplicarmos a Ele, em Hebreus capítulo, se não estiver enganado, é capítulo 6, capítulo 8, versículo 12. Não é isso. Fala que ele é o mediador entre Hebreus capítulo 8. Em Hebreus. Aleluia. Vai falar que ele é o nosso mediador. Mas tá bom. Tem em Hebreus também. Em Hebreus. Em Timóteo, diz assim, ó, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só mediador, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então há um só mediador. Em Hebreus, não me recordo o versículo, que ele fala assim que havia uma velha aliança. Mas esse mediador é melhor do que a velha aliança. Ele vem falando assim, que através desse mediador, nós podemos buscar a Deus. E Ele vai nos ouvir. Ele vai estender a mão. Ele vai fazer aquilo que pedimos. Ele diz, em meu nome, eu farei isso. Hebreus 7:28. Vamos ler em Hebreus 7:28. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não é isso. Aleluia. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Não, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Que diz assim, ó: agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador e superior à aliança antiga, que está firmada em promessa superiores. Então aqui ele está dizendo que através do seu nome nós alcançamos promessas superiores. E ele diz que ele também, a aliança da qual é mediador e superior à aliança antiga. Então ele é melhor do que a aliança antiga. Amém? Em terceiro lugar, tem como voltar lá? Aleluia. Volta no capítulo 14 de João, versículo 13. João, capítulo 14, versículo 13. Amém. Em terceiro lugar, ele diz assim, ó: a promessa segura da oração, que diz lá, ó: isso farei. Ele diz que isso
farei. Então ele está dizendo aqui que, através da oração, a promessa que ele tem feito a nós está garantida. Então as promessas dele estão garantidas, porque ele mesmo assim disse: eu farei. Quais são as promessas que Deus tem para nós? Que ele diz que aquele que nos ensina a orar, responde, promete a ouvir todas as nossas orações. Então, Jesus, ele ensina a nós a orar e promete que vai ouvir a minha oração. Então ele fala assim, certamente ele diz assim: quando orares. Quando orares. Então ele quer dizer, vai ter momento que você vai ter que orar. Vai ter momento que eu vou ter que orar. Falar com Deus. Ele promete que ele vai ouvir. Porque ele disse: isso eu farei. Orar é unir a fraqueza com a onipotência de Deus. A oração é quando você vê que você não tem força, você é fraco, mas você sabe que Deus é onipotente. Então, se eu estou bem na minha caminhada, se eu estou indo tudo bem, não tem motivo de orar. Não tem motivo para eu buscar. Então, a maioria das pessoas que quando buscam a Deus, porque estão precisando de algo. Em toda a trajetória do povo de Israel, toda vez que eles buscaram a Deus, eles estavam passando por dificuldade. Israel, quando estava no deserto, ou lá no Egito, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, eles oraram a Deus. Eles buscaram a Deus. Eles uniu a fraqueza deles com a onipotência de Deus, sabendo que Deus era poderoso e é poderoso para ouvir as suas orações. Então, por isso que eles oraram, eles buscaram. E nós também, quando nós começamos a buscar, a orar e a falar com Deus, nós começamos a chegar até Ele, sabendo que somos fracos, e de muitas vezes não conseguimos até mesmo nem falar, nem dizer sequer uma palavra, somente chorar. É quando ele pega isso e une com a sua onipotência e diz: eu farei. Isso que você está falando, o que você está expressando com gemido inexprimíveis, eu vou fazer. Eu farei. Porque isso é promessa. Eu prometi e eu vou cumprir. Se tudo é possível a Deus, então tudo é possível por meio da oração. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível através ou por meio da oração. Então, quando eu reconheço que Deus pode todas as coisas, quando eu sei que Ele tem uma promessa para mim, dizendo que eu vou fazer, eu farei, eu vou realizar aquilo que você está pedindo. Quando eu reconheço essas verdades, eu sei que através da oração, eu vou conectar-se com Deus, e Deus vai fazer tudo aquilo o qual para mim é impossível. O qual para mim eu sei que não tem como fazer. Mas através da oração, eu reconheço a onipotência de Deus, a vontade de Deus, a promessa que Jesus fez ao seu discípulo, que responderia a ele, que faria isso a eles. Então, através da oração, eu consigo alcançar as promessas, as vitórias e tudo aquilo o qual o Senhor, Ele prometeu. E segundo a sua vontade, escolheu livremente em favor do seu povo através da oração.
Então, segundo a sua vontade, ele quis que, através da oração, ele pudesse responder todas as nossas petições. Deus, ele não precisava fazer isso. Mas ele fez algo tão interessante que é até difícil de compreender. Um Deus todo-poderoso. Ele colocou tipo uma regra. Colocou tipo algo que o limitaria. Ou faria ele fazer algo para nós. Então, através da oração, eu vou fazer para vocês aquilo que vocês precisam. Através da oração, eu vou fazer segundo a minha vontade. Eu vou fazer aquilo que você precisa. Então, Deus, ele estabeleceu essa regra quando envia o seu filho para a terra e começa a ensinar o seu discípulo. Começa a ensinar eles primeiro. Durante 3 anos, ensina eles a caminhar, a orar, que naquele dia eles tinham que fazer. E ele começa a falar desta maneira. Jesus ensina, que diz assim, em Mateus capítulo 7, versículo 7. Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui ele está dizendo, aí está a regra, como eu vou fazer, como eu farei aquilo que eu prometi. Aquilo que eu falei que iria fazer, tem uma regra, tem um modelo. Então você busca, você pede que isso vai acontecer. E Jesus, ele vem falando por parábola e até mesmo dizendo certas histórias. Certa vez ele disse sobre a história de uma mulher que chegou até um juiz injusto, que só fazia injustiça, que não estava nem aí com as pessoas, mas por causa dela ser persistente, começar a importunar aquele juiz tem a capacidade de falar, eu não sou justo, então eu só vou fazer para ela parar. Ela vai ter que parar de me importunar, de insistir nisso. Então ele já vem falando assim, ó, aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. No versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Então você busca, é como se você chegasse até a porta, você chega até a porta. Igual aquela parábola do amigo, que o rapaz ele vai até o seu amigo e fala, ó, me dá um pouquinho de alguma coisa que eu não me lembro. Sal? Pão, né? Me dá um pouco de pão. E aquele homem fala, não tenho. Eu não tenho pão para te dar. Você tem sim. E outra, eu estou deitado. Meus filhos já estão na cama. Eu não vou me levantar. E aquele homem se diz, não, eu quero. Porque tem um parente meu, tem um amigo meu lá, ó, que quer pão. Você tem, eu quero. E aquele homem, por ele oportunar tanto, insistir tanto, ele levanta não por causa da amizade, mas por causa dele insistir. Aí Jesus deixa esses modelos. Ele ensina a nos orar, ele ensina a nós a oração, mas também ensina um padrão. Então você tem que persistir. Você tem que insistir. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer assim, ó, sobre isso. Sobre você ter. Cobiceis e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreis, e nada tendes, porque não pedes. No final do versículo 2, ele fala assim, ó, porque nada pedis.
Porque você cobiça, você inveja, você quer ter, mas você não sabe pedir. Você não pede para ele. Você não chega até ele, sendo que ele já deixou a oração como um meio de transporte para você chegar até Deus através do nome dele para fazer as suas petições. Mas você não pede, então não tem como ele fazer. Ele sabe, ele é onisciente, ele sabe de todas as suas necessidades, todas as suas fraquezas, tudo o que precisamos, ele sabe. Mas ele quer que pedimos. Ele quer que nós em oração, começamos a pedir a ele. Certa vez eu estava lendo uma passagem que fala que fala sobre a existência que aquilo que não existia veio a existir. Aí eu estava entendendo o seguinte, que Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele é tudo, ele sabe todas as coisas, sabe de tudo. Mas daquilo que eu quero, não sabe que eu quero. Aquilo que ainda não se materializou, se não se formou, não sabe que eu quero aquilo. Então, no momento que eu peço, no momento que eu falo, no momento que eu digo aquilo através da palavra, aquilo que não existe começa a existir. Deus, ele pode muito bem fazer, mas é tudo um método, tudo tem uma regra. Então tudo aconteceu através da sua palavra. Então quando eu pronuncio, quando eu falo, quando eu digo eu quero aquilo, eu preciso daquilo, então aquilo que você precisa começa a ter consciência que você precisa dela. Então ela vai começar a se materializar, até se tornar físico, onde você consegue alcançar. Então por isso que ele diz, isso eu farei. Tudo que você pedir, isso eu farei. Orar nas promessas de Deus é orar em plena ousadia. Então quando eu oro a Deus em base das suas promessas, eu sou ousado. Eu tenho ousadia para falar, porque ele mesmo disse, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E todas as suas palavras, a Bíblia diz que ela não cai por terra. Tudo aquilo que ele disse irá se cumprir. Mas eu só conseguirei ter se eu saber, se eu buscar, se eu fazer semelhante a Daniel, colocar um propósito no meu coração de buscar, de querer entender, sem ser forçado aquilo, de compreender o que aconteceria nos últimos tempos com o seu povo. Quando nós fazemos isso, o próprio Deus se agrada e vê que nós estamos querendo entrar na sua vontade. Nós estamos querendo entrar no seu propósito. Então, quando ele faz isso conosco, começamos a compreender e ver que as nossas orações estão sendo ouvidas. Igual ele diz que ele não é homem para mentir. Vai estar escrito em Números 23, de 9. Mas não precisa pôr. E coloca em 2 Coríntios 1, 20. Ele vai falar sobre isso eu farei. Sobre algo muito interessante que Paulo, ele diz. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Então ele está dizendo ali que, porque todas quantas as promessas que há de Deus, tem um sim e por ele o amém. Então de muitas vezes buscamos a Deus e vamos com aquele pensamento, sim ou não. Deus, algumas vezes, ele vai falar não. Mas a Bíblia fala que tudo quanto pedires, eu farei. E aqui em Coríntios ele fala que é o sim e por ele
o amém. Então, quando nós estamos segundo a sua vontade, nós estamos baseados nas suas promessas, baseado naquilo que ele disse para que nós andássemos. Então, quando nós começamos a pedir e a orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele começa a interceder e a falar. Então, quando nós falamos, quando nós pronunciamos algo, o próprio Espírito Santo, ele começa a dizer, é isso que eu quero te dar. Então pede. É isso que eu vou te dar. Pode falar. Pode buscar. Porque em mim é o sim e o amém. Então é o sim e Deus seja glorificado. E nenhuma das suas palavras, igual diz, cai por terra. Em quarto lugar, em João capítulo 14, versículo 13, o propósito maior da oração. Vamos ver qual é o maior propósito da oração. Que diz assim, ó, na parte B, depois da vírgula, diz assim, ó, para que o Pai seja glorificado no Filho. O propósito da nossa oração, ele diz que faria tudo. Ele diz que em seu nome ele faz tudo. Mas ele diz também que há um propósito na oração, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando eu for buscar a Deus e orar a Deus, eu tenho que ver, o Pai vai ser glorificado no Filho? O que eu estou buscando, Deus vai ser glorificado? Deus vai ser exaltado? Então, muitas pessoas, elas pedem algo para Deus e não são respondidas, porque aquilo não vai exaltar a Deus. Um exemplo, eu oro a Deus para me ganhar na loteria. Vai exaltar a Deus? Posso falar o dízimo, mas não vai exaltar a... Então, tem coisas que você pede. É para sua família. É para você doar? Se não for para você doar, aí é egoísmo. Aí é egoísmo. Uma casa boa. Deus, ele pode te dar, sendo que seja para a glória dele. Se for para a glória dele. Em Tiago, ele fala mesmo, por que vocês cobiçam, vocês brigam e vocês não têm nada? Com certeza. Tudo para pedir e para a glória dele. Para a glória dele. Está em pecado. Esse está em pecado, irmão. Meu pastor, o que eu vou fazer nessa igreja? Realmente. Mas todas as coisas são para a glória de Deus. É o nome. Pedido a resposta o versículo fala. Tudo que eu farei para que o Pai se faça. Não quebra o pedir. Ou se pedir, não adianta o que eu quero. A sua necessidade, ele já sabe toda a sua necessidade. Então, quando você pede, tudo que você for fazer,
é para a glória dele. Aquele mendigo, aquele coxo, quando ele levanta ele usa o nome de Jesus. Então, naquele momento, aquele homem ele foi beneficiado com isso. E os discípulos receberam exaltação. Eles foram exaltados de uma maneira que Pedro teve que repreender aqueles homens. Mas quando acontece aquilo, foi para quê? Para a glória de Deus. Então, as coisas começam a acontecer quando nós começamos a entender que tudo que eu tenho que fazer tem que glorificar a Ele, tem que exaltar a Ele. Eu quero ganhar bem. Para quê? O que glorifica a Deus eu tendo um bom salário? Eu posso contribuir mais na casa do Senhor, eu posso ajudar um próximo, eu posso ajudar a entidade. Isso tudo é para a glória de Deus. É isso mesmo. Mas não quer descansar. Bombando. Estátua. A diferença já muda o propósito. Vamos lá. Ele quer uma mulher, ele quer casar. Ele quer casar. Ou para que eu possa abençoar outras pessoas. Olha, um exemplo. Pode pedir. Escolha bem. Porque essa de escolher está na sua mão. Deus não vai trazer uma lá e colocar na sua vida. Tá aí, ó, casa. Não. É você que escolhe. Você vai conhecer a pessoa, parente dela, mães, pai, amigos. o que ela gosta de fazer. O que ela gosta de fazer. Se vocês vão combinar. Porque senão, não vai ser para a glória de Deus, não. Vai ser para o sofrimento seu. Vai ser para o seu sofrimento. Mas pode casar, não. Tá liberado para casar. Quando o Senhor atende nossas orações, o Pai é glorificado e o Filho é exaltado nele. Então, quando Deus ele responde às nossas orações, ele é exaltado e o Filho é glorificado nele. Ele responde: eu oro, Senhor, eu preciso disso em nome de Jesus. Creio assim. Deus ele olha para ele, ó, eu vou fazer. Eu estou fazendo. Você vai ser glorificado. Você vai ser exaltado. E eu serei glorificado também. Então eu faço por causa de você. Por causa de você, eu vou fazer. Ele não merece, mas por causa de você, eu faço. Porque nem você, eu sou glorificado. Em você, eu sou exaltado. Então, quando uma oração é respondida, Deus é glorificado em Jesus. Por causa de Jesus. A oração não é antropocêntrica, mas
teocêntrica. A oração não é voltada para o homem, mas para exaltar a Deus, para engrandecer ao Senhor. Isso é o motivo da oração. Igual estamos falando, quando a oração ela não é respondida, quando é somente para nós. Então oramos e vemos que a oração tem que ser para o propósito dele, para a glória dele. Porque nós não espera. Seria respondido. Daniel é um exemplo disso. Ele viria? Ele viria? Não viria. Não viria. Por isso que Jesus, ele deu um monte de exemplo. Um monte de exemplo. Persistência. Você tem que persistir. Você tem que perseverar. Ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, perseverança. Eu acho que eu desisti várias vezes. Por isso que não alcancei. É porque desiste. É porque nós desistimos dessas coisas. Quando nós desistimos, você fala, você não quer? Então, é você que precisa. Tá chegando a sua bênção, mas você não quer. Você não quer, então... Aí tem aquela, quando Deus ele quer... Ele precisa fazer para glorificar o seu nome. Ele quer fazer. Não precisa de uma manifestação do Espírito, não precisa da nossa fé, não precisa. Ele precisa fazer para que o seu nome seja glorificado. Aí entra a intervenção de Deus para fazer aquilo que ele quer. Porque tem várias passagens na Bíblia que Jesus ele cura sem a pessoa ter fé. Sem a pessoa até mesmo ser mencionada na Bíblia que ela acreditava que iria fazer. Jairo, você acha que ele teve fé? Ele tinha fé? Não tinha, porque a Bíblia diz para o Jairo, não temas-se. Crê somente, filho. Não? Amigo dele, então. É uma... Pode, pela sua fé. Pode. Aquela passagem de Isaac. Foi Isaac que foi até o lugar e recebeu água ou foi um servo? Se não estiver enganado, foi um servo. Então, quer dizer que pela sua fé ele pôde receber uma esposa. Pela sua fé, ele se beneficiou. Por isso que é bom andar com pessoas. Naamã, se ele já estava crendo que iria voltar para casa doente. Aí o servo, não, o homem, meu senhor, se de você não. Aí, ó, a sua fé. Então, a oração ela exalta, não exalta o homem, mas exalta o próprio Cristo. Tem oração por aí que exalta santo, exalta fulano, ciclano, beltrano. Essas orações não serão ouvidas. As orações não serão respondidas. Por quê? Porque não está exaltando a Cristo, mas sim exaltando o próprio homem. Pode falar, Varão. Natural. Você não vai voar para orar, né?
Ele não orou. Ah, pastor. Vamos lá. Porque eu caí, orar. Vai ser onde parar. Não. Vai ele fazer. Não acontece? Se... Fala de novo. Aí que tá. Aí tem que ver se Deus vai intervir para a glória dele. Porque senão, ele não faz. Se Deus ele fala, não vou fazer. Não vou fazer. Ele não vai fazer. Não vai acontecer nada com aquela pessoa. Não vai acontecer nada. O que leva Deus a não fazer? Paulo ele fala algo semelhante a isso, que ele fala sobre o vaso de honra e o vaso para desonra. Por acaso o oleiro é menor ou o barro é maior do que o oleiro? De modo nenhum. Estava todo mundo condenado. Deus escolhe um povo. Deus escolhe um povo para salvar. Então, ele ia destruir tudo. Ele resolve salvar um pouco e o resto ser condenado. Ser condenado. Aí eu falo, mas e o livre-arbítrio? Todos. Igual a vocês. Para levar. É isso mesmo. Porque. Nossa. Não, nós somos videira braba. Foi. Isso. Desde o princípio, a Bíblia diz que desde o princípio Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo. Então ele escolhe. Ele escolhe um povo. E ele coloca um meio, um método, para que aquele povo se achegue. É como? Através da palavra. Não, esses estão salvos. É. Esses são salvos. Vamos completar. Olha, procurei. É isso mesmo. Não é qualquer um. Tem que estar com a vertes núpcia. Não. Então por que chama?
Da condição. Pedir. A regra do pedir. A regra do pedir a Deus. Pediu? Da condição. Ele ficou quietinho, né? A Bíblia diz que ele ficou quietinho. E vinha entre eles um homem que não estava trajando vestes nupciais. E essa passagem diz que ele viu, né? Diz que o rei viu, né? E vinha entre eles um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse: amigo, como tu entraste aqui não tendo vestes nupciais? Não dá nem tempo para ele falar. Pega ele, amarra pés e mão e lança nas trevas exteriores. Não estava com as vestes nupciais, as vestes adequadas. Lâmpada acesa. Lâmpada acesa. Muito. Todos têm um. Para receber, tem, igual eu falei, tem um padrão, tem uma regra ali. Para você. E último. À mesma medida que nossas necessidades são atendidas em resposta às nossas orações, o Pai é glorificado no Filho. Tudo que recebemos por meio da graça, da oração, volta para Deus com louvor, em tributo de louvor a Deus, porque Ele é digno de toda glória. Então, tudo que oramos volta para Ele. Tudo que nós oramos e recebemos volta para Ele como louvor. Como louvor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém? E glória a Deus. Vamos orar para aprendemos um pouco e ir para casa, né? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta hora, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estar falando sobre a sua palavra. Está aprendendo e ensinando o seu filho. Obrigado, meu Deus, por esses momentos. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. Que o Senhor, nesta hora, possa estar nos levando em segurança e em paz para nossos lares. E assim dando a nós uma ótima semana. No nome de Jesus, te glorificamos e te exaltamos. Obrigado, meu Deus. Amém.